Existem pessoas que, quando instigadas, se focam a entregar um resultado bem melhor. E foi isso que vimos de Oda Yusuke, o próximo oponente de Hippo, que ao descobrir que estava sendo tratado como um palhaço, ia mostrar do que ele era feito. Por outro lado, Hippo, apesar do nervosismo para estrear, ao se lembrar de toda a sua jornada e do treinamento com o Kamogawa, recuperou sua confiança. E o vídeo de hoje começa no Korakuen, onde Hippo vestia seus shorts e dizia: "Uau, ficou incrível!" Aoki chegava dizendo: "Ficou muito bom, Hippo. Disseram que foi sua mãe quem costurou pra você, né? Aposto que isso deve ter dado mais motivação." Kibura questionava: "Ela não pôde vir hoje, certo? Então nós vamos torcer por você no lugar dela." Hippo respondia: "Sim, pessoal, mas vou dar o meu melhor." Hippo se olhava no espelho e pensava: "Minha mãe usou seu tempo livre entre um trabalho e outro para costurar esse calção pra mim." Hippo dava um golpe no ar e Yagi chegava dizendo: Hippo, com licença. Eu acho que escreveram seu nome errado, filho. Viu? Está escrito Hippo. O correto seria Hippo com 2P, e não um só." Hippo percebia a mancada e seus amigos começavam a gargalhar. Eles zombavam, e Hippo se lembrava do momento em que pediu para sua mãe escrever seu nome em inglês, e aquele tinha sido o resultado. E aqui, galera, um adendo para explicar essa piada. A escrita em japonês, como vocês sabem, é diferente da escrita em inglês ou português. O que aconteceu foi que quando a mãe do Hippo foi escrever seu nome, ela cometeu esse erro. Dito isso, vamos continuar. Um funcionário nessa hora entrava dizendo: "Luta 1, Makunoshi, é a sua vez." Kamogawa exclamava: "Muito bem, garoto, vamos nessa." A cena cortava para momentos mais tarde, onde a música de entrada tocava, Takamura, Oki e Kimura aguardavam na arquibancada até que viam Hippo entrando. Eles torciam pro seu aliado e Hippo acenava com a cabeça. Kamogawa ia na frente, abria as cordas do ringue e Hippo concluía: "Muito bem, está na hora." Ele ia até o local, entrava e lá dentro olhava o ambiente. Ao analisar todo o espaço, seu coração começava a acelerar e ele pensava: "Agora não é hora de ficar nervoso. Tenho que me concentrar na luta. Concentre-se." À frente, Oda já aguardava e o apresentador começava a dizer: "A primeira luta da noite será um combate de 4 rounds na categoria peso-pena. No corner vermelho, pesando 56,5 kg, da academia Nishikawa, Yusuke Oda." Aplaudiam e podíamos ver Reiko entre os torcedores. Yusuke havia e pensava: "Reiko, me assista com atenção." O apresentador continuava dizendo: "No corner azul, pesando exatamente 56 quilos, da academia Kamogawa, Makunoshi Hippo." Enquanto os aplausos ecoavam, Kamogawa se aproximava, dava um tapa na cabeça de Hippo e questionava: "Que droga é essa de ficar todo tenso? Responda aos aplausos." Hippo olhava courado, reverenciava para os 4 cantos e diziam na torcida: "Essa será a primeira luta profissional do Makunoshi, hein? Aguenta firme, garoto. Você é novato, mas não abaixa a cabeça não." Outro dizia: "Olha que educado da sua parte." Hippo continuava reverenciando e o treinador chamava irritado: "Já chega! Até quando vai continuar fazendo isso?" O torcedor gritava distante: "Muito engraçado, novato. Vou torcer pra você, hein? É melhor você vencer." Ao fundo estava Miyata, que pensava: "É bom deixar essas brincadeiras pra depois." O árbitro chamava os lutadores ao centro e Aoki gritava ao fundo: "Boa, Hippo! Acaba com ele só com seu olhar! Mostra mais presença!" Takamura gritava ainda mais alto ao lado: "Vamos! Você carrega um equipamento no meio das pernas de peso pesado. Tenha mais orgulho, cara! Acredite em mim, pessoal! O maior sempre vence, se é que vocês me entendem." A torcida gargalhava e Hippo pensava envergonhado: "Mas que torcida mais indecente que eu tenho?" Takamura continuava causando, Kimura e Aoki o seguravam e diziam: "Tá bom, Takamura, já chega, você tá exagerando." Kamogawa se irritava, mas ia até Hippo, colocava o bocal no garoto e aconselhava: "Garoto, se surgir uma oportunidade, avance sem hesitar, mas não baixe a guarda." Hippo dizia certo, ajeitava seu bocal e pensava: "De jeito nenhum eu vou perder." Kamogawa saía do ringue. Takamura, Oki, Kimura e Miyata aguardavam até que o martelinho era posicionado no gongo, que na sequência era suado. Hippo fechava a cara, mas na mesma hora Yusuke encurtava. Ele lançava uma sequência de jab cruzado, mas Hippo desviava, respirava fundo e pensava: "Estou de olho em você." Yusuke encurtava irritado e lançava uma direita. Hippo bloqueava, era jogado pra corda. Rangia seus dentes e pensava desviando os demais ataques: "Que direita poderosa! Não posso baixar minha guarda esquerda de jeito nenhum." Fora do ringue, o assistente de Mikami questionava: "Sr. Mikami, o Oda não está se expondo demais? Ele vai ficar sem fôlego de novo." O treinador amenizava: "Não se preocupe com isso." Mikami pensava na sequência: "Ele está soltando boas combinações e também é rápido nas pernas." Enquanto Hippo desviava dos ataques, a torcida o apoiava por ser novato. Diziam que ele precisava atacar para vencer, e Hippo pensava: "Caramba, mas eu não consigo tomar iniciativa contra essa pressão."
Frustrado com as esquivas do novato, Oda pensava: maldito Nanico, fica pulando de um lado pro outro, para com essa palhaçada! Yusuke subia com um upper, mas Ippo bloqueava. Ele desviava de um jab e respondia com um direto que acertava. Yusuke ia pras cordas, Mikami e Reiko se preocupavam, já Oda pensava: que diabos foi aquele soco? Ele simplesmente explodiu a minha guarda. Ippo encurtava e pensava: não acredito como meu corpo está leve. Estou na melhor forma da minha vida. Quando Ippo chegava, Oda batia com um cruzado. Ippo prontamente ia pra trás e nessa hora Oki gritava: agora Ippo, é a sua chance. Tá funcionando, cai pra cima dele. Ippo absorvia aquelas palavras, fechava a guarda e encurtava. Ele batia no corpo, mas quando iria continuar, Oda entrava com um jab no rosto. Kimura via aquilo e dizia: ah não, seu idiota, não seja pego num contra-ataque desses. Aoki dizia: mantém sua guarda fechada, Ippo. O Oda não tem mão pra te nocautear. Yusuke encurtava atacando, mas Ippo desviava dos ataques e subia com um gancho no queixo. Mas ele tomava uma direita no coco e uma troca de socos desenfreada começava. A torcida se animava até que o gango do primeiro round soava. O árbitro entrava na frente e a torcida dizia enquanto ambos iam pro seu corner: bom trabalho, novato! Você levou a melhor na troca de golpes, hein? Tenho certeza. Ippo se sentava no banquinho e Kamogawa dizia: garoto, o adversário está com muito espaço ainda. Escute, para vencer uma trocação é preciso determinação. Se ele pressionar você, responda com o dobro de pressão, entendeu? Ippo cuspia no balde e dizia: sim, senhor. Íamos agora para Yusuke, que tomava água, cuspia no balde e Mikami dizia: calma, você está voltando a dar golpes abertos. Mantenha os golpes curtos e precisos. Ele bate muito forte, vai vir com tudo no segundo round. Mas nem pense em aliviar. Vocês dois são o mesmo tipo de boxeador. Quem recuar primeiro perde, simples assim. Yusuke sorria e dizia: é isso aí, velho. Trocação é a minha especialidade. Vou mostrar pra esse garoto como profissionais são duros. Mikami dizia muito bem e pensava: eu sei que ele levou dano, mas continua avançando. Isso mostra o quanto ele tem determinação. O gongo soava novamente e ambos os lutadores encurtavam. Eles trocavam socos e Yusuke pensava frustrado: ah, as pernas desse cara são fortes demais. Ele recupera o equilíbrio de qualquer posição e volta atacando imediatamente. Vou ter que desgastá-lo até que ele não consiga mais evitar. Soco, soco e mais soco. À frente, Ippo também divagava. Por mais que eu pressione, eu bato nele e ele sempre revida. Se eu descansar as mãos, ele vai ficar em cima de mim imediatamente. Mas nem pensar que eu vou fazer isso. Vou responder com o dobro de pressão. Ippo desviava de um cruzado e batia no corpo. Miyata via aquilo e pensava: 2 golpes no corpo passando pelos socos dele. Ele ficou muito bom na luta de curta distância desde a última vez que o vi. Íamos para Oki, que comentava: o Oda tá aguentando muito bem os golpes no corpo, mas ele também está absorvendo muito dano. Nakamura comentava: pois é, os dois estão sentindo os golpes. Aoki questionava: você já tinha percebido isso? Nakamura respondia: por um momento achei que fosse um Okonomiyaki de tão bagunçado que tá essa luta. Nessa hora, Ippo tomava um cruzado, Aoki e Kimura se preocupavam, mas Nakamura amenizava: não entre em pânico, olha para a posição do Oda. Podíamos ver, galera, Oda travado e Miyata pensava: o Oda tá encurralado. Os dois estão trocando muitos golpes, mas a diferença de potência está começando a aparecer. Podíamos ver os dois lutadores de fato ofegantes. Oda via Reiko e pensava: eu não posso perder, de jeito nenhum. Eu simplesmente não posso. Oda batia com um jab, mas Ippo desviava e batia com um cruzado que era defendido. Seu trio de amigos apoiavam, mas Oda batia com um jab na cara e Kimura dizia frustrado: ah, seu idiota, é a mesma coisa de antes. Para com essa mania de uma vez. Ippo recuava pensando: droga, quem foi que disse que esse cara não tinha resistência? Ele não para de golpear e ainda tem toda essa força sobrando? Abaixo, o ajudante de Mikami dizia: Oda, por que você não deu a volta? Era sua chance de sair do canto. Mikami pensava ao lado: será que aqueles golpes no corpo estão afetando as pernas dele? Era pra ele ter saído. Oda chamava Ippo pra briga e Ippo avançava pensando: não hesite, o Oda também está sofrendo. Coloque toda a sua resistência nesse ataque. Ippo desviava de um jab que vinha de encontro e batia com um swing de direita. Yusuke bloqueava em cima, mas tomava embaixo no corpo. Porém, ele respondia com um cruzado de esquerda na cara. Mesmo assim, Ippo devolvia no corpo e Yusuke questionava impaciente: acha mesmo que esses socos vão me derrubar? Ele batia com sua direita, mas tomava um upper no corpo que quase fazia ele vomitar. Reiko desviava o olhar, mas Yusuke batia com um cruzado na cabeça. A torcida ia à loucura e ele dizia: ainda não acabou. Antes de ser acertado, Ippo subia com um upper no corpo que erguia Oda. Em seguida batia com um cruzado, mas Oda já estava indo pro chão. O árbitro entrava na frente. Os amigos de Ippo comemoravam. Oda batia no chão frustrado. Enquanto isso, 2 torcedores chegavam na arena, escutavam aquela torcida e um deles comentava: que diabos? Ainda tá na primeira luta. O outro pontuava: e a torcida tá enlouquecida lá dentro. Suando bastante, Yusuke se levantava e comentavam:
Caramba, ele já se levantou. Boa, isso sim é atitude, hein, cara. Mikami pensava preocupado. Não vamos conseguir vencer assim. Nunca o vi em uma condição tão boa pra luta, nem demonstrando tanta determinação. Eu queria fazer ele vencer, droga. Mas que tipo de novato é esse com quem fomos topar? O árbitro mandava lutar, hein, e Reiko orava preocupada. Enquanto isso, o Ryusuke pensava: não posso terminar assim. Pra que serviu todo aquele treinamento de corrida? Por que eu me esforcei tanto? Esta pode ser minha última noite no ringue. Eu não posso terminar deixando todo mundo pensar que eu sou um covarde. Na torcida, Kimura apoiava. Bora aí, acaba com ele! Ao que adicionava: agora você consegue derrubá-lo de qualquer ângulo. Takamura exclamava: isso, acaba com ele! Ippo encurtava e pensava: tem uma chance de vencer por nocaute. Quando Ippo iria bater, seu pé escorregava e ele fraquejava. Oda aproveitava para lançar um cruzado. Ippo desviava, recuava e Kimura comentava aliviado: ufa, passou raspando, meu coração quase parou agora. Ao que pontuava: e foi desse jeito que o Oda caiu, tá? Será que ele escorregou no suor? Takamura gritava com Ippo: não ouse tirar o pé agora! Seria um desastre se ele se recuperasse disso. Só que nessa hora, galera, o árbitro simplesmente parava a luta e chamava um médico. Todos gelavam, pois iam. Um corte no supercílio de Ippo. Aoki questionava preocupado: droga, da onde veio esse sangue todo? Foi aquele último gancho de direita? Um torcedor dizia: vejam, é bem acima do olho dele. Interromperem a luta será uma derrota por nocaute técnico pro novato. Outro pontuava: coitado, ele tava vencendo. O médico analisava Ippo e pontuava: rapaz, o corte é bem profundo. Ippo pensava preocupado: essa não? Será que o médico vai interromper a luta? Se o médico interromper a luta agora, vou perder por nocaute técnico. Eu não posso deixar que termine assim. Aoki comentava preocupado: ah, que azar, a vitória estava logo na frente. Mas ele acabou abrindo a pálpebra, né? Droga, se aquela poça de suor não estivesse ali, eu ficaria muito mal pelo Ippo se isso lhe custasse a luta, não é, Takamura? Takamura respondia: a sua previsão se realizou de novo, maldito. Íamos para Yagi, que dizia: o médico ainda está em dúvida. Kamogawa pontuava: o Ippo tinha ampla vantagem. Tenho certeza de que é uma decisão difícil para ele. Íamos para o médico, ele analisava Ippo até que via o mesmo encarando bem fixamente. Os torcedores comentavam: oh, o novato tem que continuar, hein, médico? Outro dizia: ele tava vencendo, seria péssimo se ele fosse desclassificado por isso. De repente, a torcida começava a apoiar massivamente a continuidade da luta. E o médico dizia: muito bem, o corte ainda não chegou na fáscia. Ainda bem, tá? Vamos deixar a luta continuar, mas se o corte abrir de novo, vou interromper a luta imediatamente, entendeu? Kamogawa dizia: muito bem, prepara uma bolsa de gelo e tragam também um pouco de Avitene. O juiz voltava à luta e a torcida adorava, só que no instante seguinte, o gongo já soava. O árbitro parava a luta e Kimura questionava: é o segundo round, mas será que eles conseguem estancar o sangramento? Ao que respondia: parece que passaram uma navalha nele, né? Vai ser difícil lidar com esse corte. Nakamura amenizava: é aqui que as habilidades do velho entram em ação. Ippo se sentava no banquinho do seu corner e questionava ofegante: treinador, o senhor consegue estancar o sangue? Eu me esforcei tanto por esse dia, tanto. Eu não posso aceitar perder desse jeito. Kamogawa colocava a bolsa de gelo e amenizava: calado, garoto, eu vou estancar isso. Porém, o velho treinador pensava: é mais profundo do que eu pensava. Em voz alta, ele dizia: isso se chama Vitene. É um pó especial que sela feridas abertas. Vou colocá-lo na sua ferida e depois aplicar uma pomada de adrenalina. E depois isto. Kamogawa esticava o braço e aguardava numa espécie de torcida, mandinga, sei lá. Em seguida, ele questionava: e então? Ippo respondia surpreso: parou! Muito obrigado, treinador! Nakamura via aquilo e pensava: ah, o velhote conseguiu! Eu não sei o que era aquela última parte dele ali, mas definitivamente ele é um Cutman de primeira. Íamos para o treinador, que dizia: o trabalho de um Cutman é estancar o sangramento, mas o seu trabalho como boxeador é impedir que esse corte seja atingido e fique maior. Se essa luta se prolongar, não dá pra saber quando o corte vai voltar a abrir. Você vai ter que derrotá-lo antes disso. O Oda deve estar muito machucado, então acabe com ele no terceiro round. Ippo dizia ok e íamos para o corner de Yusuke Oda, onde Mikami dizia: foi impressionante você ter se levantado depois daquilo. Você nunca sabe o que pode acontecer enquanto não desistir. Foi um azar para o seu adversário ter sofrido aquele corte, mas você conquistou essa oportunidade por não recuar. Yusuke pensava: sim, esta é uma oportunidade, e também a minha última chance. Eu consegui me levantar, mas minhas pernas estão começando a perder a força. Minhas pernas vão estar acabadas até o fim deste round. Tenho que decidir isso agora, no terceiro round. Eu preciso vencer, custe o que custar. O terceiro round era anunciado e Kamogawa pensava: o corte vai voltar a sangrar primeiro, ou será que ele vai derrotá-lo antes disso? Nakamura também pensava:
De qualquer forma, tudo será decidido agora neste round. Ippo e Oda colocavam seu protetor vocal, todos aguardavam e o sinal para a luta retornar era dado pelo árbitro. Ippo prontamente encurtava e pensava: de jeito nenhum que eu vou deixar o médico encerrar a minha luta, tenho que decidir isso neste round. Ippo lançava uma sequência de jabs na qual Oda defendia, porém suas pernas tremiam. A torcida via aquilo e comentavam: o Oda ainda tá sentindo os danos de antes, acaba com ele, novato. Kimura dizia: se o corte continuar fechado, a vitória é sua. Você tá com tudo, Ippo. Ao lado, Aoki puxava suas cartas para ver a sorte de Ippo, mas já tomava um soco de Takamura. No combate, Yusuke entrava com duas direitas. Ambas eram desviadas por Ippo, que pensava: ele tá mirando no meu olho esquerdo? Kamogawa dizia no corner: garoto, ele tá mirando no seu olho esquerdo. Cuidado com os diretos. Não lute à distância, fique colado nele. Ippo clinchava, mas já era golpeado bem no olho machucado. Porém, Ippo subia sua guarda a tempo pro corte não abrir. O árbitro prontamente ia até ele para separar. E na hora, Kamogawa já olhava preocupado, pois podíamos ver Ippo com o sangramento aberto de novo. Preocupado, ele pensava: eu mantive a guarda fechada, mas mesmo assim, com esse impacto, o sangue está começando a vazar. Os torcedores comentavam: olha que sujo, tá mirando claramente no olho ferido. E Yata ia na contramão pensando: não, explorar os pontos fracos é uma tática básica de qualquer profissional em uma luta. Kamogawa aconselhava: não recue, garoto, ele vai partir pra cima de você. Oda voltava a atacar e Ippo pensava enquanto se fechava: se eu sangrar mais um pouco, eles vão interromper a luta. E se eu abaixar a guarda esquerda, acabou pra mim. Ippo batia de esquerda, mas Oda desviava enquanto pensava: como se eu fosse deixar um direto desses me acertar. Yata via aquilo e pensava: droga, agora o jab de esquerda dele foi neutralizado. Ele precisa preparar bastante o movimento para lançar o direto. Se perder esse jab de esquerda para medir a distância, a precisão dos golpes dele vai despencar. E o Oda provavelmente está reunindo suas últimas reservas para uma investida. Se ele conseguir acertar um jab, ainda tem caminho para vencer o Ippo por desclassificação. Íamos para Kimura, que comentava preocupado: o Ippo não pode usar seu lado esquerdo, então o Oda tá pressionando justamente desse lado. Será que ele vai desgastá-lo até vencê-lo? Aoki dizia: ei, olhem o olho dele! Podíamos ver o corte mais aberto ainda. O árbitro percebia aquilo e Mikami pensava: está por um fio, ele vai interromper a luta a qualquer momento. Essa luta já é nossa. De volta a Ippo mesmo divagava: não, o sangue continua escorrendo, eu tenho que fazer alguma coisa. Ippo bloqueava uma direita dura que o jogava nas cordas e pensava: droga, o impacto abriu ainda mais o corte. Acabou pra mim. Ele vai interromper a luta. Eu não aguento mais. Ippo mudava a postura e comentavam: vejam, ele mudou pra guarda de um canhoto. Oda rangia os dentes e pensava: ele não consegue lançar um jab de esquerda, então vai usar a direita. Que pensamento superficial. Ele abandonou o direto? Um nocauteador sem seu golpe forte não assusta ninguém. Oda se aproximava e Ippo pensava: o árbitro vai interromper a luta em breve. Mas até o último instante, eu não vou desistir nunca, até o fim. Tudo se resume a isso: vencer ou morrer. Yagi via aquilo e comentava: ele está na guarda de canhoto. Treinador, ele vai conseguir lutar assim? Kamogawa respondia que não sabia e pensava na sequência: mas não há outra opção. É ele quem está lutando, temos que confiar no garoto. Takamura sorria e divagava: eu adoro apostas como essa. Então isso vai dar certo ou não? Bora, Ippo! No ringue, Ippo via Oda se aproximando e pensava: lá vem ele, vou pará-lo com o jab de direita e decidir tudo com a esquerda. Ippo jabeava e Oda pensava enquanto desviava: até ele está se surpreendendo, hein? Como imaginei. Ele está improvisando nessa guarda de canhoto. Um jab tão lento não pode me deter. Ippo pensava: droga, isso não parece certo. Ele bloqueava um cruzado e Oda dizia: se o seu canhão tá silenciado, você não me assusta nem um pouco. Ippo batia com os diretos que era bloqueado. Em seguida, Oda cruzava por cima e questionava: o que foi? Não consegue mais parar meus golpes? Ippo bloqueava, mas sangue espirrava no ringue. Takamura pensava: a ideia foi boa, mas isso acabou voltando para assombrá-lo. No combate, Ippo recuava até o canto, ficava preocupado e Oda pensava confiante: o jogo virou, agora é a minha vez de acabar com isso. Oda avançava, mas Ippo batia de encontro. Oda bloqueava a tempo, lançava uma sequência, mas Ippo desviava e contra-atacava. Oda também desviava e Miyata pensava: o braço direito dele normalmente fica reservado para o golpe de finalização, então toda a força está concentrada no ombro. Assim, ele não consegue descer combinações rápidas. Kamogawa gritava para Ippo não forçar o nocaute e Ippo pensava: mas como eu não vou forçar numa hora dessas? Na torcida diziam: ixi, ele ficou preso no canto, assim ele nunca vai conseguir desviar completamente. Íamos para Kimura, que comentava preocupado: se ele levar um golpe, acabou. Também preocupado, Aoki pontuava: ixi, o árbitro com certeza vai interromper a luta agora. Ippo bloqueava um direto e o árbitro pensava: ele está sangrando muito. É o fim? Mikami pensava:
Isso mesmo, interrompe a luta, árbitro. Anda logo, interrompe. Kamigawa pensava. Ainda não, eles ainda estão lutando, não interrompa. No combate, enquanto desviava dos ataques, Ippo pensava. Se eu ao menos tivesse um jab, se tivesse um jab rápido, abriria uma brecha para um direto de esquerda. Tudo que eu fiz foi trocar a minha guarda. Então por que meus jabs não estão funcionando? O jab de direita foi o primeiro golpe que eu aprendi. O primeiro golpe que eu tive confiança. O primeiro. Ippo se lembrava de Takamura elogiando. Ah, você tá soltando ótimos jabs. E aqui, galera, só um adendo. Quando você começa a praticar alguma arte marcial, o seu braço dominante sempre vai ficar atrás. Então o que acontece? O Ippo se habituou a usar o seu golpe da mão da frente, o jab com a mão da frente. Isso fez ele desestimular o seu jab de direita. Afinal, ele estava utilizando a mão direita para lançar diretos. E aqui é o grande ponto dessa mudança, entendeu? Não é que o Ippo piorou como boxeador em relação à sua primeira semana lá golpeando folhas. É que ele desacostumou. Dito isso, vamos continuar. Ippo se lembrava de Takamura elogiando. Você tá soltando ótimos jabs. Ippo recobrava a confiança, desviava de um upper que raspava no corte e o árbitro percebia. Ele já avançava para parar a luta, então Ippo fechava a guarda, via Oda encurtando e batia com um jab de direita. Yusuke travava, se preparava para avançar novamente, mas tomava outra direita. Em seguida, uma, duas, três, uma chuva de jabs de direita começavam a pousar na cara de Oda. Quando ele recuava, o treinador pedia para Ippo usar o direto, mas o árbitro entrava na frente pedindo para parar a luta. Mikami sorria aliviado, achando que o árbitro iria desclassificar Ippo graças ao corte que estava bem aberto. Só que o Yusuke Oda, galera, começava a cair ao fundo e batia duro contra a lona. Todos se surpreendiam. O árbitro se aproximava para começar a contagem, mas percebia que não seria necessária, pois a luta já tinha acabado para Yusuke Oda. O árbitro dava o sinal com as mãos. Em seguida, o árbitro pegava o braço de Ippo e erguia anunciando o vencedor, e todos comemoravam. Ofegante, Ippo cuspia seu bocal e pensava: Eu venci. A torcida ia à loucura. Os fotógrafos tiravam fotos para as revistas e jornais. Oda acordava do desmaio. Era elogiado pelo seu treinador e percebia o que tinha acontecido. Ele aceitava o ocorrido rapidamente, se levantava para sair do ringue e Kamigawa dizia: Anda, garoto, para de ficar encarando e fala alguma coisa para ele. Ippo era empurrado, se aproximava para dizer algo, mas percebia que Oda nem olhava e Mikami elogiava. Boa luta, garoto. Seu olho tá bem? O corner ao lado elogiava. Parabéns pela sua estreia, continua assim, hein? Oda acenava e Ippo agradecia. Ele saía correndo para o seu canto e Yagi abria as cordas e questionava. Então, como é vencer por nocaute, Ippo? Ippo respondia. Ainda nem caiu a ficha, Sr. Yagi. Eu estava completamente atordoado, parece que eu só venci no calor do momento. Ao sair pro corredor, Ippo era aplaudido pelos torcedores que diziam: Você lutou muito bem, Makunoshi. Agora mira no título do Rei dos Novatos, hein? Vou voltar pra torcer pra você. Ippo sorria feliz, reverenciava agradecendo e íamos para Takamura, que pegava uma carta de Aoki, sorria e pensava: a terrível vidência do Aoki finalmente falhou. Toma essa, maldito. Íamos para Miyata, que pensava: No fim das contas, bastou o jab de direita para derrotá-lo. Que poder assustador, sem dúvidas. Mas ele estava lutando no limite. Ele ainda tem muito a aprender. Não vai ter graça nenhuma se ele não ficar mais forte. O narrador exclamava na sequência: Tempo de nocaute, terceiro round, 2 minutos e 35 segundos. Ippo Makunoshi vence sua luta de estreia no Korakuen Hall. E dessa forma, senhores, o vídeo chega ao fim. Se vocês curtiram, vocês já sabem, arrebentem o like para apoiar cada vez mais Hajime no Ippo no canal. A gente vai passar da onde o anime chegou e vai chegar até os capítulos semanais de Hajime no Ippo. E se Deus quiser, acompanhar até o final dessa obra maravilhosa aqui no canal. Então, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do canal. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela, caso queiram me seguir, e é isso aí, pessoal. Eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.